Pronto, então eu iria fazer, se a Gilda então estiver de acordo, eu começarei por ler a oração do prólogo e vou pedir que alguém leia, como isto está dividido em 2 páginas, eu pedia, por exemplo, à Marília que faça o favor de ler a primeira página do prólogo e peço à Filomena que leia a segunda página do prólogo. Pode ser, Filomena? Pode. Depois há aqui uma pequena oração que é, no fundo, uma interpelação do amigo espiritual que eu pedi à Gilda. A Gilda introduza-nos depois, no fundo, no espírito da carta, que é a nuvem do não saber. Pode ser, Gilda? Pode ser. Então eu iria ler a oração do prólogo. Fazemos só uns segundinhos de silêncio. Ó Deus, diante de vós, todo o coração está patente. Toda a vontade fala e nenhum segredo permanece oculto. Suplico-vos que purifiqueis as intenções do meu coração com o inefável dom da vossa graça, para que eu vos ame perfeitamente e dignamente vos louve. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis o que eu te ordeno e suplico. Com a força e energia que só os laços de caridade suportam. A ti, quem quer que sejas, que vais ter este livro nas mãos, como propriedade tua ou bem a ti confiado, enquanto depositário, portador ou mutuário, tanto quanto depender da tua vontade e deliberação, não leias esta obra a ninguém, nem a transcrevas, nem dela fales, nem tampouco permitas a ninguém que a leia, transcreva ou dela fale, a não ser que se trata de pessoa que, em tua opinião, se determinou, com real vontade e total desejo, a seguir perfeitamente a Cristo. E isso não só na vida ativa, mas igualmente nos altíssimos cumes da vida contemplativa, que a esses, por graça de Deus, também poderá chegar uma alma perfeita. Já neste mundo, conquanto ainda habita em seu corpo mortal. E além de mais, tal pessoa seja alguém que, em tua opinião, já tenha feito por longo tempo e continua a fazer tudo o que está ao seu alcance para se tornar capaz da vida contemplativa, socorrendo-se para isso dos meios virtuosos da vida ativa. De outra forma, não tirará nenhum proveito deste livro. E para além de tudo isso, eu te ordeno e suplico, autorizado pela caridade, se uma tal pessoa ler esta obra, ou a transcrever, ou comentar, ou então se ouvir a ler ou comentar, manda-lhe, como eu te mando a ti, que gaste o tempo necessário para fazer essas coisas na íntegra. É que poderá encontrar-se algum assunto, no princípio ou no meio, que esteja ainda em suspenso e por explicar plenamente. Mas a explicação, se não aparecer logo, será dada pouco depois ou então no fim. Por isso, se alguém visse algum assunto isoladamente, com facilidade poderia ser induzido em erro, e a fim de evitar o erro tanto em ti como nos outros, peço-te, por caridade, que faças como te digo. Quanto aos tagarelas carnais, os bajuladores e os detratores de si mesmos ou dos outros, os mexeriqueiros, os linguareiros e os que espalham boatos e ainda toda a espécie de críticos, nunca eu desejei que vissem este livro. É que nunca tive a intenção de escrever esta obra para indivíduos desses a esses. Por isso, não os quero ver intrometidos nesta matéria, nem a eles, nem a quaisquer outros,
letrados ou ignorantes, que não passam de curiosos. E digo isto porque nem sequer a esses meros curiosos lhes aproveitará o conteúdo do meu livro, ainda que sejam homens excelentes no plano da vida ativa. Entretanto, uma exceção deve abrir-se para aqueles que, apesar de serem ativos na forma de vida exterior, são tocados no seu íntimo pelas moções secretas do Espírito de Deus, insondável nos seus juízos. Tais homens não são como os puros contemplativos, mas dispõem-se às vezes, por ação da graça, a ter parte no supremo ápice do ato contemplativo. Ora, se esses lerem esta obra, deverão encontrar nela, pela graça de Deus, grande fonte de consolação. Este livro divide-se em 75 capítulos. O último de todos dá instrução sobre alguns sinais que tornam possível aferir se a alma é ou não chamada por Deus a entregar-se ao trabalho da contemplação. Meu amigo espiritual, no Senhor, eu te rogo e suplico que consideres bem o itinerário da tua vocação e o modo como foste chamado. Dá graças a Deus de todo o coração, para que a sua graça te ajude a perseverar com firmeza no estado, grau e forma de vida que intencionalmente abraçaste. Possas tu resistir aos subtis ataques dos teus inimigos materiais e espirituais e assim te seja permitido conquistar a coroa da vida eterna. Amém. Peço desculpa. Não dá para tirar do ecrã o quadro que diz esta reunião está sendo gravada? Se o quê? É que a mim aparece no centro da imagem um quadro que diz esta reunião está sendo gravada. Ao continuar participando da reunião, você dá permissão para ser gravado. Provavelmente. Tem que pôr continuar. Pois tem que pôr continuar. Clica em continuar. Como habitualmente não aparece isto. Não, hoje apareceu. É uma inovação, assim como o som. Ele agora dá um som a dizer esta reunião está a ser gravada. Sim. Que é para toda a gente poder saber. Tá, obrigada. Muito bem. Estamos 40 pessoas, não sei se a Gilda considera, entretanto são 21h02. Sim, eu acho que sim, acho que está na boa hora. De compartilharmos, portanto, Sim. como se dita, não é verdade? Ok, deixe-me só dar boas-vindas a todas as pessoas que cá estão. Nós depois falaremos um bocadinho a seguir, a dar novamente as boas-vindas a todos. Vamos iniciar hoje um percurso da nossa caminhada em direção a Deus, um percurso da nossa caminhada que se pretende seja a oração, a vida toda, não é? Que seja toda a nossa vida uma oração, mas este tempo vamos dedicar um especial cuidado a este fazer de Deus o centro da nossa vida e reconhecer que Deus é o centro da nossa vida. E vai ser um tempo seguramente de muitas bênçãos para todos nós e assim pedimos a Deus que seja, e pedimos a todos que vamos abrir o coração completamente, abrir o coração para Deus fazer, para Deus habitar, o Espírito de Deus que venha habitar o nosso coração e nos permita fazer deste tempo um tempo de crescimento à vontade dele, da maneira que ele quiser, mas um tempo de crescimento e de aproximação a ele e, naturalmente, aos irmãos, porque não nos aproximamos de Deus se não nos aproximarmos dos irmãos. Eu quero só também lembrar a todos que estamos a gravar, por isso peço que ninguém mais grave, só nós é que gravamos, mas peço que tenham em atenção que estamos num local público por causa das partilhas.
estamos todos aqui com esta intenção e nunca tivemos problema nenhum. Portanto, este, apesar de ser um local público, tem sido a nossa capela, o nosso local de oração, e pedimos a todos que se mantenha assim o nosso local de oração e possamos todos nos encontrar espiritualmente. Estamos pessoas de várias partes do mundo, principalmente de Portugal e do Brasil, e saudamos a todos e convidamos a todos então agora a conhecer um bocadinho quem ainda não conhece, para depois nos sentarmos em contemplação ou na procura da contemplação. Obrigada, Maria Amélia. Passo-lhe então. Eu ia pedir à Maria Fernanda Estrada que faça o favor de ler a parte do como meditar. Pode ser, Maria Fernanda? Está com o microfone desligado. Não percebi o que a Maria Amélia quer que eu leia. Eu queria lhe pedir que nos lesse a parte de como meditar. Pode ser? Se não conseguir ouvir, eu peço a outra pessoa. Ou eu própria lerei, visto que não tenho aqui a tela. Peço à Isabel Baltazar. Pode ser, Isabelinha? Pode sim, Maria Amélia. Consegue ver? Consigo estar a partilhar a tela? Sim, perfeito. Ótimo. Então faz favor. Sim. Para meditar, tem de aprender a ficar quieto. A meditação é a perfeita quietude de corpo e espírito. A quietude de corpo alcançamo-la sentando-nos quietos. Por isso, quando começar a meditar, guarde uns minutinhos para assumir uma postura confortável. A única regra essencial é a de manter a coluna o mais direita possível. A primeira coisa a aprender é a ficar completamente quieto. Os seus olhos devem ficar fechados de forma suave. De seguida, a quietude do espírito. O caminho para essa quietude é dizer silenciosamente, nas profundezas do seu espírito, uma palavra ou uma curta frase e repeti-la continuamente, fielmente. A palavra que eu recomendo que use é a palavra aramaica Maranatha. Diga como 4 sílabas com igual intensidade. Maranatha. Diga em silêncio. Não mexa os lábios, mas recite-a interiormente. Recita a sua palavra do princípio ao fim. Deixe de lado os seus pensamentos, ideias e imaginação. Não prossiga os seus pensamentos. Não utilize qualquer outra palavra que não seja a sua única palavra. Faça simplesmente soar. Diga nas profundezas do seu espírito e escute-a. Concentre-se nela com toda a atenção. Maranatha. É tudo o que tem que fazer. Então, seguidamente, vamos dar início a um período de 30 minutos de meditação. Após o soar o sininho que vai ser tocado.
Não tinha posto a gravação a fazer e quero só simbolizar aqui estas boas-vindas, agora que retomamos a gravação. Aquilo que nós, em termos esquemáticos, pensámos e delineámos seria fazermos uma leitura de pelo menos um capítulo por dia. Não quer dizer que nós não façamos a leitura de 10 capítulos seguidos e depois, naquele dia específico, voltamos a ler aquele capítulo. Até podemos ler o livro todo no mesmo dia ou em 2 dias, não é? E depois voltar a ler. A ideia é que cada dia tem um capítulo. Hoje nós lemos o prólogo, portanto amanhã lemos o capítulo número 1. Vamos, digamos assim, iniciar os capítulos. E nos grupos que temos à noite, aquilo que combinamos entre nós é, em vez de fazermos uma outra leitura qualquer inicial, que normalmente costumamos fazer de John Main ou de Father Lawrence, nós agora vamos fazer este capítulo. Está bem. Ok? E depois, há pessoas que conseguem vir todos os dias, muito bem, acompanham todos os dias. As pessoas que não conseguem vir todos os dias, não há problema nenhum. Desde que leiam o capítulo em casa, tudo bem. Individualmente, tudo bem. Aquilo que depois pedimos é que as pessoas façam uma reflexão, um ruminar, não é? Daquilo que estão a ler e que escrevam no tal caderno que o Padre Lino falou, um caderno que é um diário de bordo, ou um diário de campo, não é? Para nos ajudar não só a exprimir por palavras, como depois a compreender melhor as coisas todas e aquilo onde tivemos dúvidas, onde tivemos dificuldades em avançar, etc. E, portanto, depois, o que é que fazemos? Estas perguntas individuais, vocês podem mandar para mim por e-mail, que eu depois mando para o Padre Lino, para ele também as ruminar e ver o que é que nos vai dizer no próximo dia, não é? Ou no dia em que ele achar por bem responder. E nós, no grupo, no final, fazemos também sempre uma partilha. E, portanto, podemos fazer nessa partilha partilhas em relação à leitura que fizemos ou levantar mesmo perguntas. E há sempre no grupo uma pessoa que toma nota dessas perguntas. Nós decidimos antes de começar a meditação, quem é que vai ser nesse dia a pessoa que toma as notas e depois manda para mim essas notas e eu também junto às outras e às outras perguntas e quando tiver um pacotinho de perguntas mando para o Padre Lino por e-mail, ele vai lendo, vai vendo. Nós vamos ter aqui o Padre Lino na próxima sexta-feira, dia 9, portanto, e depois, em princípio, só no dia 30. Não quer dizer que se o Padre Lino tiver vontade, ou se puder, ou disponibilidade, porque reparem... Bem, vinha todos os dias. Está a ver, pois... Por isso. Não. Obrigada. Mas nós sabemos que tem muitos compromissos e muitos afazeres e por isso agradecemos também tanto esta disponibilização do seu tempo precioso. Mas, diga. Pronto, isso parece-me um ótimo plano. Agora, eu gostava de dizer 2 coisas. Primeiro, talvez seja melhor dividir o capítulo 4 em 2 metades. Está bem. Assim, à régua, não é preciso... Está bem. 2 ou 3. E talvez há um outro capítulo que é muito pequenino e que se possa juntar, talvez valesse a pena. Quando tiver um Mas nós temos tempo, porque pegar numa régua e ir fazendo. Pode ser uma boa estratégia, mas não. Agora, o importante para mim, julgo que seria um exercício bom, a pessoa, antes de perguntar se e depois perguntar a outros, realmente era um bom exercício tentar resumir o capítulo numa frase, ou 2 no máximo. O ponto é este. Costuma ser uma boa estratégia para ler o livro, até porque depois, se a pessoa tirar um momento e ler o conjunto das frases todas seguidas,
tem pode ganhar uma visão interessante do conjunto. Portanto, se tiverem no capítulo, por exemplo, o capítulo que vai ser lido no dia amanhã, se tirarem uns minutos para tentar resumi-lo antes de começarem, é um bom exercício. Exato. Ele começa por ser um exercício de atenção ao pormenor. Tentar resumir é um exercício de atenção ao pormenor, é um exercício de escuta. Digamos assim, aliás, é uma técnica muito comum a gente dizer assim, para saber se a pessoa esteve mesmo a ouvir, é dizer, então diz lá, então resume lá o que eu disse. E a qualidade do resumo exprime a qualidade da escuta, não é? A gente tentar dizer a mesma coisa com o mínimo de palavras possíveis é uma primeira... Mesmo não façam mais nada, já foi já foi um ganho. Portanto, eu deixava essa sugestão, talvez em alguns casos, também depende dos temperamentos e de outras condicionantes. Para uns pode ser um exercício mais apelativo que outros, mas que é útil é. E então, sob o ponto de vista prático, estamos entendidos. Está bem, pronto, então deixe-me só reforçar. Antes de virmos para o encontro, para as pessoas que vêm para o encontro diário, antes de virmos para o encontro, lemos o capítulo do dia e fazemos um resumo numa frase só. E depois, então, já no grupo, a gente lê e depois aquilo que achar por bem partilha. Mas é importante, não se esqueçam, tomar essas notas todas no mesmo caderno, porque esse caderno vai andar connosco. E assim, temos tudo ali e podemos escrever as notas do dia, podemos partilhar aquilo que quisermos no grupo e podemos guardar só para nós também aquilo que quisermos, porque provavelmente vão aparecer coisas que vamos guardar só para nós, não é? Claro, evidente. Pronto, então passo outra vez a palavra. Avançamos então para outro, não é? Ora bem, hoje é o dia de ler o prólogo, então? Não, nós já lemos. Já leram o prólogo? Já então, lemos no início. Eu vou dizer umas palavrinhas sobre o prólogo, porque não há nada como começar pelo princípio. E depois, realmente o prólogo parece-me que é especialmente importante na sessão inicial, porque fala das disposições interiores para a leitura do livro. E nós devíamos, tanto quanto possível, adotar essas disposições. Então, eu até começo, antes de mais nada, pela oração do prólogo. Diz assim: ó Deus, diante de vós todo o coração está patente, toda a vontade fala e nenhum segredo permanece oculto. Suplico-vos que purifiqueis as intenções do meu coração com o inefável dom da vossa graça, para que eu vos ame perfeitamente e dignamente vos louve. Temos aqui um resumo do que se entende por vida monástica, do que sempre se entendeu por vida monástica. Quando ela apareceu, a seguir à Era dos Mártires, como uma nova forma de dar testemunho de Cristo, ela foi inspirada, evidentemente, nas bem-aventuranças e, desde muito cedo, se definiu que o objetivo ou a finalidade da vida monástica é alcançar a pureza de coração. E chegar, assim, à perfeição do amor ou da caridade. Portanto, suplico-vos que purifiqueis as intenções do meu coração
com o inefável dom da vossa graça, para que eu vos ame perfeitamente e dignamente vos louve. Esta bem-aventurança diz muito aos monges, define-os. Esta bem-aventurança, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A bem-aventurança da pureza de coração, quer dizer, a contemplação é a visão de Deus. Para se chegar à contemplação, o coração tem que ser purificado. É esta a questão. É claro que as bem-aventuranças não se podem desligar umas das outras. Aliás, as bem-aventuranças não são afirmações cumulativas ou paralelas. As bem-aventuranças dizem a mesma realidade a partir de ângulos diferentes. Ou seja, os puros de coração são os humildes são os perseguidos. Quer dizer, cada uma é o mesmo ser que é descrito. Portanto, não há pureza de coração sem humildade, não há humildade sem perseguição. Portanto, as bem-aventuranças são um retrato de Cristo e são um retrato do que deve ser a Igreja. Simplesmente, deste conjunto, quando se trata de tematizar a contemplação e a oração, deste conjunto, a afirmação mais relevante, logo de entrada, é esta: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Portanto, o objetivo da vida monástica é a pureza de coração e, assim, chegar à perfeição da caridade. Nesta oração há um elemento que devemos observar com particular atenção. A palavra vontade aparece logo no início. Ó Deus, diante de vós todo o coração está patente, toda a vontade fala e nenhum segredo permanece oculto. Aqui está logo sugerido, eu diria mais patente, que coração e vontade são praticamente sinónimos. Então, neste livro, vamos ver isso cada vez mais claramente, que o coração espiritual é a vontade. A faculdade contemplativa é a vontade. Isso é uma ideia a reter, porque é uma ideia, digamos, se tivermos em conta este dado, o texto da nuvem torna-se-nos mais acessível. Quer dizer, é um dado importante. Pensar que vontade e coração espiritual são praticamente sinónimos. Não esquecer isso. E adianto já agora isto. Quer dizer, o que se deve entender por oração contemplativa é a atividade da vontade. Ou seja, entendo melhor, a oração contemplativa é uma atividade da vontade, é a vontade que ama. E ela ama por intervenção direta de Deus. É Deus que ativa a vontade para o amar. Portanto, da parte de quem ora, trata-se de consentir, do esforço de consentir na ação de Deus, na intervenção de Deus diretamente na nossa vontade. É por isso que o autor, quando fala da oração que pretende ensinar, oração contemplativa,
chama-lhe trabalho, é atividade, ela é atividade de Deus em nós, Deus que faz a nossa vontade, ou o nosso coração, amar. Portanto, vamos desempacotando isso devagarinho ao longo da leitura dos capítulos. É esse, digamos assim, o mote que é glosado pelo livro. Os 26 primeiros capítulos praticamente contêm tudo o que a nuvem tem para dizer, por isso é que decidimos essa meta dos 26 capítulos. Os outros são esclarecimentos, grosso modo. Então, só um comentário breve agora ao prólogo. A parte mais importante do prólogo é o primeiro parágrafo, em que o autor diz ao seu destinatário: não leias esta obra a ninguém, nem a transcrevas, nem dela fales, nem tampouco permitas a ninguém que a leia, transcreva ou dela fala, a não ser que se trate de pessoa que, em tua opinião, se determinou com real vontade e total desejo a seguir perfeitamente a Cristo. Portanto, está aqui a primeira condição. Alguém que se determinou com real vontade e total desejo a seguir perfeitamente a Cristo. Temos aqui uma alusão a um texto paradigmático e fundante da vida monástica, que é o texto não sei se alguns com certeza conhecerão já, que é a história da vocação de Santo Antão. Santo Atanásio, patriarca de Alexandria, no século IV, escreveu um livro chamado Vita Antoni, Vida de Santo Antão, que é um tratado, se quisermos assim chamar, sobre a vida monástica, é um texto fundante. Todos os legisladores da vida monástica posteriores, todos os autores da espiritualidade monástica tinham esse texto em mente. E o nosso autor também. Quando ele fala em seguir a Cristo, o paradigma é Santo Antão. A vocação de Santo Antão. Que se resume em palavras muito simples. Santo Antão era um jovem com 18 anos, ficou órfão e mais ou menos 6 meses depois do falecimento dos pais, ele ia a caminho da igreja, era um jovem piedoso, e ia a pensar no que é que teria levado os apóstolos a deixar tudo e seguir a Cristo. Porquê é que eles fizeram isto? Qual foi a motivação? O que é que eles sentiram lá dentro? E o que é que levou os primeiros cristãos a vender os seus bens e depositá-los aos pés dos apóstolos e depois os distribuíam conforme as necessidades de cada um e também, evidentemente, pelos pobres? Quando ele entra na igreja, está-se a ler o Evangelho com a história do jovem rico. Então nós vamos ver que a história de Santo Antão é exatamente a história do jovem rico com um final feliz. Porque realmente Santo Antão era rico. Ele tinha, diz Santo Atanásio, ele tinha 300 campos muito férteis e amenos.
não é toda a gente que se pode gabar disso, ainda hoje. Portanto, no Egito, ter 300 campos muito férteis e a menos, enfim, não sei exatamente por quanto é que isso se traduziria na moeda de hoje, mas era certamente muito. E então ele entra na igreja e escuta estas palavras que Cristo dirigiu ao jovem rico. É a versão de São Mateus. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me e terás um tesouro no céu. Ele nunca mais teve parança. Saiu dali e não sossegou enquanto não fez exatamente isto. Vender tudo o que tinha, distribuir o dinheiro pelos pobres e para seguir Jesus. E seguir Jesus. Agora, quando, no momento em que Santo Antão, este jovem de 18 anos, sai da igreja com aquela fisgada, e o Santo Atanásio faz uma observação muito interessante. O santo considerou que a lembrança dos exemplos santos dos apóstolos e da primeira comunidade cristã em Jerusalém lhe tinha sido enviada por Deus. Esse pensamento lhe tinha sido dado por Deus. E considerou também que aquelas palavras que ele escutou na igreja, Cristo dizer ao jovem rico, eram dirigidas a ele pessoalmente. Temos aqui 2 regras de ouro para a oração, para a chamada Lectio Divina, para a oração, para a reflexão sobre a Sagrada Escritura, a leitura orante da Sagrada Escritura, é assim que se costuma dizer. Primeiro, a atitude de fé. Acreditar que os pensamentos são realmente suscitados por Deus. E depois tomar a palavra que se está a ler como dirigida a nós pessoalmente. Está aqui tudo o que há a dizer sobre a Lectio Divina numa forma lapidar. Portanto, o santo lá fez a sua Lectio Divina e depois de ter acreditado que Deus lhe fez pensar nos santos e dirigiu aquela palavra a ele toma uma atitude. A oração só se consuma quando a nossa vontade se compromete. Senão, seja qual forma de oração for, a oração esta, Lectio Divina, que não é contemplativa, que nem é a meditação que nós praticamos em conjunto, mas seja qual for a forma de oração, ela só é consumada se a nossa vontade se comprometeu, se a nossa vontade esteve, foi envolvida no processo. Portanto, a prova dos 9 de que o santo realmente praticou Lectio Divina é que ele arranca, não é? Ele arranca. E a mesma coisa podíamos dizer da meditação. A única prova que a gente tem quando estamos a fazer meditação é os frutos que dão na nossa vida, porque o resto é bastante mais difícil de comprovar. Portanto, mas então nós já temos aqui uma questão, quer dizer, ele saiu e vendeu, e agora, seguir Cristo, ele fez a primeira parte, vai e vende tudo, tens de dar o dinheiro aos pobres, depois vem e segue-me. Como é que esse seguimento de Cristo se configura?
Sim, porque depois de vender tudo, falta o resto, não é? E então, o Santo Atanásio diz assim: quanto a ele, ao santo, a Santo Antão, entregou-se a uma vida de ascese. Primeiro ponto, entregou-se a uma vida de ascese. Segundo ponto, trabalhava com as próprias mãos, pois ouvira a palavra da Escritura. Quem não quer trabalhar também não deve comer. Portanto, ele trabalhava para prover ao seu próprio sustento e para ter alguma coisa para dar aos pobres. Pois rezava continuamente, pois aprendera que é preciso rezar a sós e sem cessar. Era tão atento à leitura que nada lhe escapava do que tinha lido da Escritura. Retinha tudo de tal forma que a sua memória acabou por se substituir aos livros. Todos os habitantes da aldeia e os homens honrados que tratavam com ele, vendo um homem assim, chamavam-no amigo de Deus. Uns o amavam como a filho, outros como a irmão. Então, vemos aqui que seguir a Cristo é praticar aquilo que tradicionalmente se chama, já desde o judaísmo, as obras de piedade. Jejum, esmola e oração. E o Santo Atanásio mostra como Santo Antão absorvia a Escritura por todos os poros, de tal maneira que, assim como Cristo é a palavra, ele se tornou a palavra de Deus viva. Portanto, quando os autores monásticos escrevem sobre seguir a Cristo, é este o paradigma do século IV, paradigma que serviu para todos os que vieram depois. Então vamos aqui realmente ler a obra, ou deixar que leia, a pessoa que se determinou com real vontade e total desejo a seguir perfeitamente a Cristo. Portanto, uma pessoa que renuncia aos seus bens, que pratica o jejum, a esmola e a oração, adota esse modo de vida. Ora, esta é a vida cristã, e nós sabemos que renunciar a todos os bens não significa o mesmo para todos. Cada um depois de nós saberá como é que isto se traduz na prática, na vida. Mas estas atitudes de fundo é que definem alguém que se possa considerar que quer seguir a Cristo. E ele acrescenta também: seguir a Cristo, isso não só na vida ativa, mas igualmente nos altíssimos cumes da vida contemplativa, que a esses, por graça de Deus, também poderá chegar uma alma perfeita. Aqui nós temos de pensar noutro ponto. Quando Santo Atanásio escreve a vida de Santo Antão, não se especulava sobre a diferença entre vida ativa e contemplativa. Isso é um pouco mais tardio, veio com Evagrio Póntico e depois Cassiano. E a distinção não é exatamente aquela que nós estamos habituados a fazer, ou aquela que mais comumente ouvimos falar. Porque quando se fala sobre a distinção entre vida ativa e contemplativa, hoje em dia tem-se em conta
as comunidades, o fenómeno depois muito posterior das ordens religiosas mendicantes e depois da Companhia de Jesus, vieram influenciar esse discurso. Na linguagem monástica clássica dos textos fundantes, a distinção é bastante do género que aparece aqui na nuvem no capítulo 8º, depois poderão ler isso com atenção. Mas basicamente a ideia é esta. Quem pratica obras de misericórdia, aquelas que Cristo enumera no capítulo 25 de São Mateus, e depois quem combate os pensamentos nocivos que foram catalogados por Evagrio Póntico em 8 categorias, que depois Cassiano também adotou. Portanto, esses pensamentos nocivos que se devem combater, depois entraram no catecismo como os 7 pecados capitais. Primeiro, soberba; segundo, avareza; terceiro, luxúria; quarto, ira; quinto, gula; sexto, inveja; sétimo, preguiça. São um catálogo adaptado de Evagrio Póntico. Evagrio Póntico enumerava 8, desdobrou o orgulho em vanglória e depois introduziu a preguiça era a assédia e não fala na inveja, porque a inveja entrava no tema da ira. Mas de qualquer maneira andava, quer dizer, os autores monásticos que falaram da tristeza, é a tristeza que depois exatamente, acrescentou a tristeza. Os autores monásticos, obrigado. Ele acrescentou a tristeza, e os 7 pecados capitais é que desdobraram a ira e a inveja em 2. Aquilo há assim uns ajustes, mas o ponto que interessa ver agora é que quem se dedicar às obras à prática das obras de misericórdia e ao combate contra esses vícios, está a praticar a vida ativa. Depois, a vida contemplativa começa com a oração litúrgica e a meditação na palavra de Deus. E a vida puramente contemplativa é a oração contemplativa, sem imagens nem conceitos, essa puramente infundida por Deus, e que, digamos assim, idealmente é oração contínua. Portanto, ele aqui diz que quem lê este livro deve ser alguém que se empenha que se empenha para que tenha o desejo de chegar aos altos cumes da vida contemplativa. E finalmente ele diz assim: já tenha feito por longo tempo e continua a fazer tudo o que está ao seu alcance para se tornar capaz da vida contemplativa, socorrendo-se para isso dos meios virtuosos da vida ativa.
deve ser alguém que pratica ou praticou, ou vem praticando, talvez não é a melhor forma de dizer, obras de misericórdia, vem combatendo os vícios, digamos assim, trabalhando os seus pensamentos para os combater, pratica a Lectio Divina, adota, segue, dedica-se à oração litúrgica, enfim, são necessários esses condimentos, ou seja, ele está a escrever num contexto monástico e para digamos assim, antes de mais, para quem adotou esse estado de vida, não é? No entanto, se nós olharmos para os requisitos com atenção, eles não são senão aqueles que se colocam a uma vida cristã séria. Vida cristã, seja monge, não seja monge, é uma vida de seguimento de Cristo. Se nós não fazemos, estamos num estado de vida que nos permite uma renúncia mais concreta aos bens, porque se eu não, quer dizer, para mim é muito fácil não ter ordenado, porque eu quando toco ao sino vou para refeitório e tenho um pratinho de comida diante de mim, portanto, não é? E se eu tiver que ir ao médico, depois o económico paga a conta. Quer dizer, o meu estado de vida não me exige que eu possua bens materiais e os administre, não é? Agora, isso não me livra de me desapegar desordenadamente às minhas coisas, às coisas que estão ao meu uso. Não é garantia nenhuma. Pode ser, é uma ajuda, mas não é garantia. Quer dizer, no meu coração mando eu e manda Deus, se eu deixar. Portanto, eu também nem todos temos 300 campos férteis e a menos, nem a todos Nosso Senhor nos diz, olha, vais fazer isto assim, assim, literalmente, vais vender os teus bens. Mas a todos Ele nos diz, e está lá bem claro no Evangelho, que temos que administrar os bens como propriedade dele, não nossa. E para o bem daqueles que deles precisam. Portanto, era esta ideia que levava São Leão Magno, por exemplo, a dizer, mesmo conservando tudo, a tudo podes renunciar. É sempre essencialmente uma questão do nosso coração. E por outro lado, todos nós sabemos que é que devemos jejuar para nos aproximarmos de Deus. Pode não ser propriamente a comida, mas há coisas tanta coisa, pode ser um obstáculo. A partilha, toda a gente pode partilhar e certamente que toda a gente pode rezar e toda a gente pode fazer isso com seriedade e, se quiser, e com o desejo de chegar aos altíssimos cumes da vida contemplativa. Nosso Senhor só se entende com gente ambiciosa, não é? Acho eu.
Portanto, temos de pensar grande, e porque se o Senhor nos pôs no mundo é porque realmente tem um grande desígnio. Não foi por acaso, e é porque tem grandes desígnios a nosso respeito. Portanto, eu acho que devemos ler o livro com a certeza absoluta que sejamos quem formos, estejamos onde estivermos, seja qual for a vocação concreta que o Senhor nos chamou, podemos e devemos segui-lo. E isso é para nós. E segui-lo como seguiu Santo Antão, e com o desejo de purificar o nosso coração para o ver. Bem, eu não... era mais ou menos isto que eu tinha a dizer. Não sei se há perguntas, também não nos vamos ficar aqui a noite toda. Diga da sua justiça, Gilda, se faz favor. Padre Lino, eu penso que pronto, já nos fez uma belíssima abertura, digamos assim, e que agora as pessoas já devem ter, se calhar, alguma coisa a perguntar, alguma coisa a partilhar, não sei, era capaz de ser um bom momento para fazermos uma pausa. De qualquer maneira, nós não temos propriamente tempo limite para acabar, mas também não vamos passar aqui a noite. Não, eu acho que... Portanto, convém que as partilhas não sejam assim tão extensas. Diga. Não sei se alguém quer desde já colocar alguma questão. Tenho uma. Ok, Maria João, obrigada. Vamos lá. Boa noite, sou padre. Sou padre há um ano, no dia 8, quando fez a conferência, aconselhou-nos a começar o livro pelos capítulos 63 a 67. Mantém-se? Esse. Sim, eu dei essa ideia porque é uma maneira, mas continua a ser uma boa ideia. Digamos assim, quem quiser ler o livro todo, antes de mais nada, ler, porque eles circularam como um tratado à parte, aqueles capítulos sobre as faculdades da alma, e quase que foram considerados um resumo da nuvem. Aquilo dá um certo... define uns conceitos. Eu dei essa ideia porque aquilo define uns conceitos importantes, entre eles este que eu chamei a atenção, da vontade, a importância da vontade como o coração espiritual. Foi por isso que eu falei nessa questão. Quem quiser pode fazer isso. É sempre bom a gente ter uma ideia do conceito-chave, que são uma espécie de uma bússola para a gente se orientar, ele não se perder de vista. É só o que há a dizer a esse respeito. Obrigada. Nada. Mais alguma pergunta? Gilda, boa noite a todos. Boa noite, olá Cristina. Eu só gostava de transmitir ao Padre Lino que gostei da observação que ele fez do facto de nós cristãos termos que ser pessoas com ambição, que é uma coisa que às vezes pode ser contraditória, ou seja, nós muitas vezes quando pensamos na ambição, pensamos às vezes no sentido de ambição de ascensão social, económica e financeira,
Mas a sua mensagem não é nesse sentido, é nós sermos ambiciosos, primeiro connosco mesmos e depois, se calhar, partir para uma perspectiva mais de ação comunitária. Muito obrigada pela sua reflexão. Obrigada, Cristina. Sim, temos que ser ambiciosos para subir aos mais altos cumes. É uma grande ambição de purificação, pelo menos, porque temos que purgar muita coisa, não é? Não é que eu saiba, não há nenhum santo com uma alma pequenina. O senhor quer que a gente procure ter um coração grande e ter ousadia e não pensar à partida não excluir à partida que as propostas que o senhor faz, por uma via ou outra, que não são para nós. A gente às vezes ainda não aprofundou a questão e já desistiu. Isso é que eu acho que não convém, não é? Muito bem. Também imagino que as pessoas já estão aqui há muito tempo, não é? Começou às 8. Sim, nós começamos às 8h45. Às 8h45, também. Porque tínhamos, e penso que temos, várias pessoas algumas pelo menos, que nunca meditaram. Foi a resposta que me deram em vários boletins de inscrição. E, portanto, nós fizemos 5 minutinhos a dizer como é que meditamos e então resolvemos antecipar que era para podermos meditar a meia hora. Tá bom. Como o Padre Lino vinha às 21h30, resolvemos então fazer essa preparação um bocadinho antes, para não roubar tempo, e então fizemos assim. Posso? Sim, claro. Posso colocar uma questão? Claro. Boa noite, foi uma excelente introdução para o primeiro dia e alimentou-nos de facto a alma e curiosidade para o resto do livro. Eu gostaria de colocar, em primeiro lugar, obrigada, Sr. Padre, por ter disposto o seu tempo, que deve ser bastante reduzido para estas coisas, e principalmente na sexta-feira à noite. Nós confinados temos que ter várias inspirações aqui em Lisboa, esta foi uma delas. Sr. Padre, considera que este livro, sendo de um autor desconhecido, seja um manual para a descoberta da vocação para o sacerdócio? Não. O livro é muito específico. Foi escrito para introduzir na oração contemplativa e não aborda essa questão da vocação para o sacerdócio, a vocação para... aliás, o autor suspeita-se que ele era sacerdote, porque termina o livro com uma bênção. Mas o mais provável é que ele fosse monge cartucho, portanto seria os monges cartuchos também são ordenados, há as duas categorias, há os irmãos, mas o monge cartucho que vive na sua cela é ordenado sacerdote, mas na verdade um ermita no seu estilo de vida. E ele só está preocupado em explicar como é que se faz oração contemplativa. Porque a vocação do destinatário
que tudo indica deve ter sido uma pessoa real, já estava definida. Ele era alguém que tinha vocação para a vida contemplativa, mais nada. E o livro é para o ajudar a viver a sua vocação. Não tem nada a ver com um sacerdócio. Obrigada. Posso Como de falar? resto se tornará patente lendo o livro, quando forem ver. Okay. Mané, Sim. diz. É assim, Adelino, eu acho muita graça. Tenho aqui na mão a segunda edição, que comprei em 2011. Tem uma fotografia sua muito novinho. Ainda também está bem. Muito obrigado. Mas o que é que eu quero dizer é isto? Eu não consegui ler o livro. Mas foi um livro que eu guardei sempre comigo, a pensar, há de chegar uma altura que eu hei de ler o livro. E gostei imenso de o ouvir hoje, estou como quem falou agora, despertou-me uma curiosidade enorme de ler e ou talvez passado estes 10 anos, eu já esteja tenha feito mais caminho e esteja preparada agora para ouvir e para digerir este livro que me tem acompanhado, está novinho ao fim destes 10 anos. Muito obrigada. Nada. Obrigada. Vamos lê-los juntos, devagarinho. Vai se entrando. Devagarinho. Obrigada, Mané. Fico feliz então, ainda mais feliz de te ver aqui. Exato. Sempre. Eu também queria fazer uma pergunta. Sim. Olá, boa noite a todos. Olá, Joel, boa noite. Ó, Sr. Padre, eu fiquei um bocadinho surpreendido com a sua intervenção de hoje. Sim. Porque a Gilda enviou-nos um documento, penso seja seu, que se chama Notas, Contemplação e Descrição segundo o autor da Nuvem do Não Saber, não é? Isto é seu, não é? É um texto com 12 páginas. Eu adorei ler este texto e cito, e eu tomei algumas notas deste texto, e do seu texto cito só uma frase, só uma, que diz assim, e é exatamente o que está escrito: a razão também está destinada a sucumbir no preciso momento em que a contemplação nasce na alma. Ora, eu já li, enfim, porque tenho uma característica, sou viciado em livros, já devorei quase o livro, mas enfim, foi uma primeira leitura, ok? Não, enfim, agora eu vou vê-lo com calma. E, quer dizer, pronto, é um livro espantoso, naturalmente. Eu diria que é um livro escrito por um monge para monges, portanto, enfim, aquilo para leigos como eu, não há de ter grande aplicação, segundo o meu entendimento, não é? Porque nós vivemos no mundo, portanto, vivemos noutro ritmo. Mas de qualquer maneira, quer dizer, é um livro absolutamente excelente, quer dizer, pelo que eu li. Agora, vejo que realmente é uma concepção de vida e do mundo, não é? Quer dizer, que há aqui uma descontinuidade, e esta frase penso que é exemplificativa, não é? Há uma descontinuidade, uma grande descontinuidade entre o nosso modo, digamos, de pensar habitual, de pensar e de agir e de ver a vida, não é? E depois é esta dimensão, quer dizer, isto implica aqui e penso no seu texto, isso está claro, um rompimento profundo com a nossa maneira habitual de viver, ou não será assim? Eu não tenho a certeza de que percebi a sua questão. De qualquer modo, quando se fala de oração contemplativa,
no sentido clássico. Fala-se da renúncia a pensamentos e a imagens. Agora, ela não aparece assim, quer dizer, isso não é resultado de uma evolução. Eu costumo dizer que assim como na teologia nós precisamos de afirmações, absolutamente precisamos de afirmações, e a Bíblia está cheia delas, dizer que Deus é isto, Deus é aquilo, Deus é aquele outro. E formar na nossa cabeça e no nosso coração uma imagem de Deus, para nos podermos relacionar com Ele, mas também precisamos da negativa, que é que nos nos chama a atenção que, por muito perfeita que seja a nossa imagem de Deus, ela não capta a realidade de Deus. Tem alguma coisa de ídolo. Isto também acontece nas relações humanas. Mesmo aquelas pessoas com quem nós nos relacionamos mais intimamente, aquelas pessoas que realmente são mais ligadas a nós, ou pais, ou irmãos, ou marido, ou mulher, assim, são sempre, não se esgotam, têm sempre um lado de mistério. Nós podemos dizer que quanto mais íntima for a relação, melhores as pessoas se conhecem e mais capazes são de dizer, de descreverem uma a outra. Mas nunca chegam ao fim do processo. A realidade do outro nunca pode ser totalmente captada. Ora, isso podemos transpor para Deus na teologia. Nós não podemos ter uma relação com Deus sem a palavra. Mas essa relação deturpa-se se não for criticada pelo silêncio e pela negação. Ou seja, se eu não estiver consciente de que a palavra só vai até onde vai e que, na verdade, acerto mais quando digo o que é que Deus não é do que aquilo que é. Ora, este jogo da razão que capta, mas não capta tudo, e que às vezes, sendo sacrificada, é a melhor maneira da gente ainda progredir no conhecimento, é o que está a acontecer na vida contemplativa. Quer dizer, Deus, o mais comum, por exemplo, é que causa grande perplexidade até, é que as pessoas, por exemplo, que entram num mosteiro de vida contemplativa, carmelitas, cartuchos, vamos pensar assim nesses casos mais nítidos, querem dedicar a sua vida à oração normalmente em pouco tempo entram numa crise terrível. Porque aquelas devoções que sempre tiveram, que as fizeram caminhar, que as fizeram descobrir a vocação contemplativa, que vão dar aos passos, de repente deixam de funcionar. E assim, e a pessoa fica muito perplexa e até com escrúpulos a pensar, será que eu andei para trás? Será que eu perdi, já não amo a Deus? Será que, quer dizer, e nesse momento, o que normalmente está a acontecer é o convite de Deus a se entrar numa oração menos elaborada intelectualmente, mas mais profunda.
E é isso, e é aí que desponta, aí começa a despontar a verdadeira oração contemplativa. E esse processo tem que ser diagnosticado, tem que acontecer naturalmente, porque nós não mandamos nele. É por isso que eu disse já quando falei há um ano que era muito sábio aquele conselho do Don Chapman, beneditino, dizia: reza como podes e não como não podes. O Senhor o Senhor chama-nos a relacionar-nos com Ele em diferentes fases, de diferentes maneiras, exatamente como noutras relações humanas acontece. Acontece isso nos casais o tempo todo, quer dizer, uma coisa é quando eles são jovens, se conhecem no entusiasmo, depois é quando começam a fazer junto a vida, o amor vai-se transformando, vai sendo mais profundo, talvez menos exuberante, mas mais profundo. Há qualquer coisa de semelhante na relação com Deus, e a oração contemplativa normalmente surge depois de uma caminhada de oração discursiva, como maturação natural. E então, nessa há menos afirmação, a razão cada vez conta menos, cada vez tem menos, e a imaginação cada vez tem menos campo. Fica só a vontade. Mas falaremos disso com mais detalhe. Eu hoje chamei apenas a atenção para o facto de que nós não podemos entrar neste caminho, segundo o autor da nuvem, se as nossas disposições não forem as de seguir a Cristo seriamente. E portanto, não se trata só de dizer assim, olha, senta-te, fecha os olhos e recita o mantra. Quer dizer, nós rezamos como vivemos e vivemos como rezamos. Quer dizer, há de haver sempre esta dialética e não pensar que vamos poder dispensar as obras de misericórdia, vamos poder dispensar o exercício de conversão diária, o esforço de conversão diária, que vamos poder dispensar a oração litúrgica, os sacramentos e tal, e quer dizer, isso não está previsto no esquema que ele apresenta, que é um esquema cristão, não é? Mas não vamos... o perigo que há agora nestes assuntos é que, como tudo tem a ver com tudo, a gente pode chegar aqui, enfim... quer dizer, não é possível dizer tudo de uma vez, pelo menos eu explicar tudo de uma vez. É por isso que nós nos propusemos ler e depois daqui a uma semana voltamos então a tratar mais questões. Pode ser assim? Pode ser. Se houver aqui mais alguma questão urgente... Não, eu só quero mais uma vez agradecer e quero pedir exatamente um reforço disto que falou agora no fim, não é? Nós, por um lado, nos deixarmos conduzir com muita humildade, aceitando sermos guiados por aquilo que o Padre Lino nos está a dizer, não só porque ele tem uma experiência de contemplação, pronto, que não tem nada a ver com a nossa, é a vida dele, mas porque eu sei que uma das paixões desde criança é exatamente a teologia mística, não é? E também porque é a pessoa que entrou neste livro mais de 5 anos ali, não é? A trabalhá-lo e a senti-lo, e é importante nós deixarmos cair os ombros, não é? Deixarmos cair
as nossas, por um lado, expectativas, não esperarmos nada, mas por outro lado, não impormos nada neste nosso caminho, estarmos simplesmente abertos. E vamos lendo, e quem quiser sim ir àqueles capítulos que Maria João falou, começar muito bem, tudo bem, e nós vamos... Desculpa interromper, alguém perguntou que capítulos eram? Sim, é o 63, não é? Ao 67? Exatamente, é do 63 ao 67, exatamente. É isso mesmo, está perfeito, 63 ou 67. Ok, pronto. É bom para os conceitos. Exato. Exatamente. Mas, atenção, que cada pessoa pode ler ao seu ritmo, até pode ler durante este tempo o livro 10 vezes. Aquilo que nós vamos fazer e então quem quiser pode começar por estes capítulos, até para ver o que é que lá está. Eu também já fiquei curiosa, porque ainda não cheguei lá desta vez. Mas a ideia então é a seguinte: nós vamos ler um capítulo por dia, vamos ter o Padre Lino não é cada sexta-feira, é na próxima sexta-feira e depois no dia 30. Nas outras 2 sextas-feiras que ficam de intervalo, se o Padre Lino conseguir, se lhe for possível, ele virá. Mas, enfim, se não conseguir, porque, como todos sabemos, ele tem muito, muito trabalho e pronto. Enfim, se conseguir virá e nós estaremos aqui todas as sextas-feiras e vamos fazer o mesmo esquema que fizemos hoje, começar a meditar às 9 certinhas e meditamos meia hora para que quando o Padre Lino chegar às 9h30, 9h35, não é? Nós já tínhamos a nossa meditação feita e façamos como fizemos hoje esta partilha. Portanto, é importante estarmos aqui todos à hora certa e meditarmos os tais 30 minutos para, enfim, mergulharmos um bocadinho mais fundo. O Padre Lino, eu penso que todos sabem, eu desta vez não fiz uma apresentação formal, mas é o tradutor da nuvem do não saber e traduziu do original, vernáculo. E, portanto, isto é algo muito valioso, porque uma coisa é a intenção do autor no original, outra coisa já são adaptações mais recentes ou mais modernas que podem, enfim, facilitar um bocadinho a vida, se calhar em alguns aspectos, mas depois dificultar na compreensão do essencial, que é sempre o mais próximo do original. E portanto, espero que tenham todos gostado. Eu acho que sim, se estamos aqui todos ainda, tenham todos gostado e que possamos estar todos, e ainda mais alguns. Eu sabia que algumas pessoas não iam conseguir estar hoje, mas enfim, também ninguém se calhar vai conseguir estar os dias todos, mas o que é certo é que sempre que for possível venham, porque vamos, guiados pelo Padre Lino, aprofundar a nossa caminhada espiritual e enfim, esta tentativa de purificar o coração para podermos também ver a Deus, não é? Padre Lino, se nos quiser dar uma bênção no final, para nós todos também. Só queria dizer, tudo o que quiser. As suas palavras simpáticas, claro, sua amizade, mas também digo uma coisa aqui do fundo do coração. O mais importante do que esta troca de ideias é que nós façamos a nossa experiência de oração.
Não há nada mais pessoal do que a oração. Às vezes, acho que subestimamos este aspecto. É mais importante rezar do que falar sobre oração. E o mestre é Cristo através do Espírito Santo. Nós partilhamos aqui, mas se não for o Senhor a ensinar-nos, a coisa não resulta. Portanto, eu queria muito que realmente as pessoas tivessem sobretudo a preocupação de realmente rezar e fazer essa expressão pessoal e falar consigo mesmos com os seus botões e se pudesse na primeira pessoa, quer dizer, eu vivo isto, eu acredito nisto, ou eu experimentei isto, porque é na piscina já que a gente aprende a nadar, não é a ler um artigo sobre o princípio de Arquimedes. Pronto. E então podemos terminar. Tomem só notas, está bem? Daquilo que forem sentindo, vão escrevendo no vosso caderno. Exato. Vamos. Muito bem. Então, derramai, Senhor, a vossa bênção sobre estes vossos filhos e filhas que se reúnem em vosso nome para rezar, para vos conhecer melhor e para vos amar com mais devoção e ao próximo. Que o Senhor os abençoe, vos conceda, faça brilhar sobre vós a luz do seu rosto e vos conceda a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, uma boa noite a todos. Na sexta-feira encontramos-nos. Como já terão lido alguma coisa, a conversa também poderá ser mais ainda proveitosa. Tá bom? Então, até uma próxima vez. Muito obrigada. Deus, tá bem? Obrigada, muito obrigada, muito obrigada. A todos também. Padre Lino, muito obrigada.